Olá, queridos e amados, irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz. Vamos falar hoje um pouquinho sobre boa alimentação. Eu fui uma pessoa que por pelo menos 32 anos não fui nem um pouco temperante. Eu, na verdade, sempre pratiquei muitos excessos na minha alimentação. É claro que a conta veio, né? Através de doenças, através de sintomas, através de dores e através de avisos que o nosso corpo dá quando a gente desrespeita as leis dele. Mas Deus, que é tão maravilhoso, Ele deseja que a gente tenha vida e vida em abundância. E essa abundância de vida já aqui hoje. Então, Ele nos comunica suas leis, que todo aquele que as obedecer, porque confia no Senhor, será beneficiado, né? Com saúde, com longevidade. E sobre ele não recairá as doenças que houve nos egípcios. Essa é a promessa dele. Hoje nós vamos falar sobre a forma como você tem alimentado o seu corpo. Você já deve ter ouvido aquela expressão: ah, se você tem um carro a gasolina e coloca óleo diesel, ele não vai andar. Bem, o nosso corpo não é bem assim. Um maquinário incrível que, acredite, os cientistas não conhecem 10% do nosso corpo. Conhecessem eles, estariam tão felizes a respeito disso. Mas esse maquinário incrível que o próprio Criador fez com suas mãos e soprou o seu fôlego de vida. Quem conhece melhor o corpo humano do que o próprio Deus? E é em Gênesis, no capítulo 1, verso 29, que você vê a própria proposta do Criador a respeito do que deveria ser o alimento do ser humano. Depois do pecado, Deus deu uma ampliada no que seria a alimentação, a nossa alimentação. Você pode conferir em Gênesis 3:19. Mas o tempo passou e os homens multiplicaram o pecado sobre a face da terra. Os homens eram muito longevos. Nós vemos que Adão viveu 930 anos, Matusalém 969. E Deus disse: não pode o homem viver para sempre assim. O meu espírito não vai ter que contender com esse homem dessa forma. Os dias dele não serão mais do que 120 anos. E quando Deus manda o dilúvio, Deus permite que o homem comesse as carnes limpas. Você pode ver quando Deus disse para Noé: 7 pares de cada animal limpo você vai entrar na arca com eles, e apenas um par de animal imundo. Noé bastava olhar e via. Ele via um par de, de morcegos, ele sabia que não era um alimento. Ele via um par de caranguejos, ele sabia que não era alimento. Ele via um par de porcos, ele sabia que não era alimento. Mas quando ele via 7 veados, ele sabia que era um alimento. Quando ele via 7 bodes, ele sabia que podia se alimentar daquilo. E assim por diante. Sem ter nenhum tipo de relva, nenhum tipo de erva, né? Pois a terra ficou encoberta por muitos dias com água. Então a vegetação foi completamente destruída e ali o homem iniciou um alimento carne. Noé, que já era de idade, né? Já tinha em torno de 600 anos no dilúvio, ainda conseguiu viver pelo estilo de vida que ele tinha antes do dilúvio, né? Uma alimentação vegetariana estrita. Ali, antes do dilúvio, ele garantiu um sistema imunológico forte, um metabolismo alto, uma saúde muito resistente. E assim ele ainda viveu mais de 900 anos. Mas o seu filho, nós vemos que ele só viveu em torno de 600 anos. E se você acha que isso não tem nada a ver com a alimentação, eu te convido a analisar na arqueologia a média de vida das pessoas na época em que o povo de Israel era escravo no Egito. Era uma média de vida de apenas 50 anos. Opa, mas espera aí. Deus não disse que os homens viveriam 120 anos? E agora, por que eles estavam vivendo 50 anos? Nós temos a resposta na própria Bíblia.
quando o povo de Israel, no meio do deserto, eles dizem: vamos voltar para o Egito, porque lá nós tínhamos todos os dias as panelas cheias de carne. Então, Deus convida o povo de Israel para viver do maná, uma sementinha que era o pão dos anjos, com sabor semelhante a um pão de mel. Um alimento que podia ser cozido, podia ser assado, misturado com outros alimentos. Por 40 anos o povo de Israel deveria comer isso, mas foi sempre um povo que reclamou. Foi sempre um povo que não estava com o coração propício a aceitar os conselhos de Deus. Alguns, mais ou menos, outros deliberadamente militavam contra a vontade divina. Mesmo assim, nos Salmos 90, nós vemos que a longevidade do povo subiu de 50 para 80 anos de idade em média. E tudo por intervenção divina. Deus não conseguiu cumprir o propósito que ele tinha para o povo de Israel como nação, mas cumpriu o propósito que ele tinha com 4 jovens lá na Babilônia. Você conhece a história de Daniel e seus 3 amigos, que se negaram a se contaminar com as comidas do rei. Isso está registrado em Daniel capítulo 1. E você vê quais foram os resultados dessa escolha de Daniel e seus amigos. Primeiro, no período de 10 dias foi feito um teste com eles. E depois, num período de 3 anos. Após 3 anos, esses jovens eram pelo menos 10 vezes mais sábios, mais inteligentes, mais fortes do que qualquer pessoa no reino. E você ainda tem dúvida que os alimentos que Deus nos propõe são os melhores para o consumo do ser humano? Eu não preciso de estudos científicos para ter a certeza de que o melhor alimento para o ser humano é o alimento que o próprio Deus nos indicou. Frutas, legumes, cereais, sementes, nozes, castanhas. Na variedade desses alimentos você vai encontrar tudo o que o seu corpo precisa para fazer uma automanutenção de si mesmo. E você vai ser saudável. E você vai gozar daquilo que você jamais imaginou. Pois o nosso corpo, ele é que se cura. Os remédios apenas combatem sintomas do nosso corpo, mas têm grandes consequências, são as contraindicações. E se fazer uma boa alimentação, você gozará de benefícios que você jamais imaginou. Mesmo que até aqui você já tenha vindo se alimentado de forma diferente, se você começar de forma temperante a cuidar da sua alimentação, começar a comer alimentos saudáveis, crus, frutas, legumes, verduras, cereais, nozes, sementes, eis a base da nossa alimentação. Se você se beneficiar desses alimentos e em sua variedade, é claro que você não vai conseguir experimentar todas as 300 variedades da leguminosa, você não vai conseguir experimentar 2.000 tipos de frutas diferentes, que é o que temos mais ou menos aqui no Brasil. Você não vai conseguir experimentar a vasta diversidade da vegetação. Mas dentro do possível, do lugar onde você mora, né? No Brasil tem-se o costume de se comer arroz e feijão. E se comendo arroz e feijão todos os dias, você não vai receber os benefícios que você tem. E a grande pergunta que as pessoas têm é: se eu parar de comer carne, aonde que eu vou conseguir proteína? Aonde eu vou conseguir a B12? Né? Entenda que essas vitaminas você pega em segunda mão no alimento cárneo. O animal não produz vitamina B12. Né? A vitamina B12 é uma bactéria que produz essa vitamina dentro da gente. E nada mais, nada menos é do que o contato do homem com o seu habitat. Né? Já existem animais que não têm a vitamina B12, porque são criados de forma que não tem contato nenhum com a natureza. Quando você tem contato com a natureza, você adquire a vitamina B12. E assim como os animais em contato com a natureza adquirem
todas as vitaminas que eles precisam, e as pessoas pretendendo comer esses animais, pretendem conseguir esses alimentos, essas vitaminas, perdão, se você variar na sua alimentação, comendo vários cereais, não comendo arroz todo dia, mas comendo quinoa, centeio, cevada, aveia, entre outros cereais, né? Milho, enfim. Se você variar nas leguminosas, se você variar nas nozes, nas castanhas, nas frutas, nos legumes, nas folhas, quanto mais você variar nessa alimentação, mais o seu corpo receberá as vitaminas, os nutrientes. E quando você recebe da natureza, você recebe de forma equalizada. As pessoas antigamente compravam leite e vinha lá cálcio, leite com cálcio. E hoje, se você reparar, as caixinhas de leite não são mais enriquecidas com cálcio. O leite não possui cálcio. O cálcio era colocado no leite numa tentativa de vender mais. Só que eles descobriram que o cálcio que vinha no leite, ele descalcificava o seu corpo. É isso mesmo, porque o cálcio precisa de mais dois agentes para que ele se fixe no nosso organismo no local correto. É como se tivesse um GPS e um fixador. E isso você encontra no brócolis, você encontra na natureza. Agora, quando o homem tenta pôr a mão, ele estraga tudo. Tudo que é da indústria, vitaminas em pílulas, tudo que a indústria prepara para você, não pode suprir as necessidades do seu corpo. Porque não foi assim que o Criador projetou. O Criador projetou pacotinhos da natureza que vem com tudo o que você precisa. Você coloca esses pacotinhos para dentro e deixa a magia acontecer. É como o limão. O seu ácido gástrico é muito ácido e o limão é mais ácido ainda. Em contato um com o outro deveria abrir um buraco na sua barriga, mas não é isso que acontece. Um processo químico maravilhoso, porque o limão, cheio de minerais, ele acaba proporcionando ao seu corpo a condição de se alcalinizar. Quais são os benefícios de uma boa alimentação? Bem, os benefícios de uma boa alimentação: sistema imunológico forte, resistência, resiliência, né? Disposição para qualquer coisa. Quando eu fiz a reforma da saúde na minha vida, eu acabei emagrecendo bastante. Mas isso porque na minha alimentação errada, eu acabei me enchendo de massa gorda. E quando eu troquei minha alimentação, meu corpo dispensou essa massa gorda para conseguir músculos e massa magra. Recentemente eu fiz um teste na balança de impedância e eu tenho 46% de músculo no meu corpo, né? Essa é uma diferença drástica. Eu já cheguei a ter quase 50% de gordura, de massa gorda no corpo. Então é um milagre de Deus na minha vida. E muitas pessoas perguntaram se eu estava doente, o que ia acontecer comigo. Me sinto no dever de perguntar para essas pessoas: você consegue andar 20 quilômetros de bicicleta por dia e pelo menos uma vez por semana de 50 a 80 quilômetros, ainda com pezinho extra, né? Esse pezinho aqui é um pezinho maravilhoso, né? Que não tem como deixar esse pezinho para trás. Você consegue fazer isso? Você consegue subir uma montanha de bicicleta, né? E às vezes as pessoas criticam: ah, mas você vai das 10 às 4 horas da tarde, nesse período o sol é muito forte. Esse é o sol mais importante que tem. Quando você faz uma alimentação saudável, onde não tem muita gordura, nem é muito ácida, você não tem necessidade de se preocupar em tomar o sol. É claro que o sol demais, ele pode sim causar uma queimadura, mas para isso a gente pode usar uma manga longa, né? A gente pode se proteger com a roupa, com a própria roupa, né? Mas eu não estou dizendo que você deve tomar o sol em excesso, mas sem dúvida nenhuma esse sol é o sol mais saudável que existe para nós. A boa alimentação vai fazer com que você tenha disposição e tenha uma mente para discernir o que é melhor e o que é pior para você. Você pode dar um exemplo do que é uma boa alimentação? É claro, eu posso colocar aqui algumas fotos para vocês, né? De frutas, legumes, verduras, grãos, sementes, leguminosas em suas variedades, coisas que você acha em qualquer feira, em qualquer mercado,
de acordo com a estação, né, próximo de você, de acordo com a sua região. Faça o benefício, beneficie o seu corpo, aliás, com a maior variedade desses alimentos e a boa combinação. Existe uma boa combinação que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na hora das receitas. Deus é perfeito e maravilhoso, e todos aqueles que confiam nele serão como a árvore junto ao rio. Não terão necessidade de nada. Serão fortes. Bem, amados, você deve estar imaginando qual é o desafio da alimentação. Vocês são convidados a experimentar por 10 dias, assim como Daniel. Essa é a dieta de Daniel. Vocês são convidados a experimentar por 10 dias, como Daniel, uma alimentação crua, mas não desagradável, uma alimentação apresentável e gostosa. Eu vou estar ajudando vocês com receitas para aqueles que gostam de doce, para aqueles que gostam de salgado, para aqueles que gostam de comida composta. Para todos vocês faremos receitas e vocês experimentarão o melhor que há nessa terra, o que Deus preparou para o ser humano. E se você seguir certinho esse protocolo, no final desses 10 dias, assim como Daniel e seus amigos, você vai estar mais forte, mais bonito, mais saudável e vai gozar de uma experiência espiritual que você jamais experimentou. A sua mente estará mais conectada com o seu Criador. E só esse eu considero ser o maior benefício que a gente pode ter. Experimente incluir mais frutas, mais legumes na sua alimentação. Experimente fazer uma refeição por dia, mesmo que você não consiga fazer todos os dias, fazer uma alimentação crua a partir das receitas que nós vamos estar passando para você. Experimente usufruir os conselhos bíblicos a respeito de alimentação e se surpreenda com os resultados. De tudo, eu desejo que te vá bem, mas acima de tudo a sua saúde.